Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um culto dirigido pelo Ministério de Louvor. E nós somos muito honrados, gente, de ter pastores que investem no Ministério de Louvor, mas investem mesmo em todas as áreas. Que Deus abençoe pela confiança, porque entregar o microfone no 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos na hora do louvor tem que ter confiança. Agora um culto inteiro, que Deus abençoe, obrigada. Eu amo vocês, eu não vou começar a falar que eu choro, mas eu amo vocês demais. Vocês viram em mim o que eu nunca achei que eu teria. Obrigada por tudo. E vocês podem continuar sentados mesmo. Esse ano, nós estudamos com o Ministério de Louvor o livro chamado De Volta à Essência. Eu creio que aqui quem é da área da música conhece esse livro, já leu ele. E nós estudamos esse livro juntos. Todo mundo comprou, a gente fazia reuniões às sextas-feiras online. E eu explicava os capítulos, explicava algumas coisas para eles sobre o livro. E esse livro falou muito comigo. E eu guardei, isso foi no começo do ano. E um dia, num culto, eu sentada aqui do lado da pastora Marcilene e do esposo dela, ela falando: Débora, a gente tinha que fazer um culto um dia só com canções antigas. Porque a essência, quando ela falou isso, eu falei assim, então é de Deus. Porque nós temos o culto do louvor, nós temos a agenda da igreja, já é avisado para a gente com antecedência, né? A data do nosso culto. Eu falei, então é de Deus, porque está no meu coração. Mas eu pensei que era algo só para mim, é algo só para mim. É algo para mim, para minha equipe, então nós vamos trabalhar com isso. Mas começou todo mundo a falar sobre isso comigo. A gente tinha que fazer um dia na igreja e aquilo foi despertando no meu coração. Porque o Senhor vai falando conosco em várias etapas, sabe? Vai vindo as confirmações de Deus. E a essência, eu procurei lá no dicionário, o que significa essência? Essência é a condição, estado ou qualidade do que é puro, límpido, não tem mistura, não tem impurezas. No sentido figurado, é uma virtude de quem não tem maldade, não tem malícia e é sincero. E nós associamos muito essência, né, a perfumes, não é? Você pega a essência e você cria um perfume. Então ali cria um aroma. E não é à toa que nós somos chamados na palavra de Deus de o bom perfume do Senhor. E nós temos que nos lembrar que pureza está sempre ligado à limpeza, à separação. E a pureza, a essência, ela é totalmente o oposto da popularidade. Essência e popularidade, elas não se misturam. Pureza e popularidade, elas não se misturam. Porque algo, quando ele é muito popular, que todo mundo tem, é algo que todo mundo tem acesso, ele não fica algo separado, algo diferente. Ele começa a ter as suas misturas. Não é à toa aí que nós vemos, né? As mulheres aqui vão saber muito do que eu estou falando. Bolsas. Você vê aquela bolsa que ela é muito rara de você ter. Rapidinho começam a fazer réplicas, não é mesmo? E todo mundo começa a ter. Já não é novidade. Hoje eu estava pesquisando sobre bolsas, marcas muito famosas. Elas não fazem liquidação. Elas não fazem aquele queimão de estoque. Não tem outlet de marcas famosas de bolsa. Elas queimam os seus estoques. Por quê? Porque é algo que custa muito caro. Eu não posso vender ela por um preço e para uma pessoa que pagou caro naquilo e para outra eu dar por um preço, metade do preço, 30%. Não, eles queimam, porque é exclusivo. Tem algumas bolsas, algumas marcas de bolsa que você fica numa lista de espera por 4, 5 anos para você conseguir ter. Você é convidado a comprar, não importa o tanto de dinheiro que você tenha. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, a mulher mais rica do mundo, você chega lá para comprar. Se você não for um consumidor assíduo daquela marca, você não compra. Então, o que é feito muito nos mercados de luxo aí? As mulheres compram, as pessoas compram e revendem por o dobro do preço. Então, se você não é consumidor ativo daquela marca, se você não conhece, se aquilo não te agrada, se você só está usando aquilo você vai pagar o triplo, quádruplo do preço daquilo.
E eu fiquei bem focada, era para eu ler só uma coisinha, eu fiquei a tarde inteira lendo sobre isso. Mas a pureza, queridos, ela é revelada quando a gente coloca a imitação perto do puro. Nós temos um momento aqui na nossa igreja que todo mundo tem que vestir branco, e me vem o Rogério toda vez falar: essa blusa não é branca, essa blusa que você está vestindo aí é bege. E eu fico no osso com ele, porque quando eu saí lá de casa a blusa era branca. Mas quando você chega perto de outra pessoa que está com a blusa branquinha, você vê, aí você consegue enxergar a diferença. É assim que nós notamos a pureza. E nós temos que entender que Deus entregou algo diferente para cada pessoa. Então, quando nós popularizamos aquilo, quando nós começamos a copiar, quando nós começamos a nos comparar, o que Deus me entregou, o fulano é mais ou menos parecido. Nossa, ele tem muito seguidor no Instagram. Nossa, ele arrasta a multidão. Não, nós vamos começar a copiar. Vou começar a copiar o que ele está fazendo, para eu fazer também. E aí você perde a sua essência. Porque a cópia, ela não consegue ser fiel ao original. Então você sempre vai entender isso. Débora, eu posso ser popular e puro? Pode. Mas se você estiver sempre com a faca na garganta da popularidade, a faca está ali, ó. Você está sempre disposto a sacrificar a popularidade em nome da pureza e da essência que o Senhor te entregou. E nós cantamos aqui canções antigas, não é? Que eu sei que relembrou muita gente aqui da época da infância. Foi interessante que quando eu fui mostrar as músicas para os meninos, todo mundo ficou assim: hã? Aí você me olha, um menino de 18 anos, que Débora, nunca vi. Eu falei: vai se virar e vai produzir essas músicas porque a gente quer. Mas eu nunca ouvi essas músicas, teve que correr atrás. E aí eu falei: agora então vocês vão, já que vocês não conhecem, é isso aí, é esse tipo de canções. Porque no último culto do louvor eu expliquei para vocês que a música, ela tem o lugar que você dá para ela. Se para você música é entretenimento, é negócio, o que ela é para você, é esse lugar que ela vai ter na sua vida. Mas se a música para você é uma das principais artes para você expressar adoração ao Senhor, é esse lugar que ela vai ter na sua vida, amém? E eu falei para eles: é isso o que era a minha infância. Eu criancinha cantava na igreja essas canções. E eu creio que a maioria de vocês aqui também cantava essas canções, né? Tirando o Arthur e o outro Arthur, os meninos mais novos do louvor. Mas eram as canções que a gente cantava na igreja. E eu falei: é o que foi a nossa base, o nosso fundamento. Era essa adoração que a gente dava ao Senhor. Ah, mas as canções antigas são muito melhores. Amém. Mas eu não concordo tanto com isso, porque eu acho que hoje em dia tem muitas canções muito bíblicas, muito abençoadoras. Nós temos hoje pessoas que têm o conhecimento. Hoje nós temos aí condição, acesso à internet para que a gente consiga aprender, e o conhecimento tem chegado muito rápido diante da gente. E eu falando para eles, quando eu era criança eu cantava isso, e a infância nos remete à pureza, não é mesmo? Por isso que Deus diz que a gente tem que nos achegar a Deus como criança. Delas é o reino dos céus. A criança, ela confia sem julgar, ela aceita e pronto. É assim que Deus quer que a gente tenha confiança nele. Tudo que a gente mistura, normalmente a gente kadosh, a palavra santo, ela significa kadosh. Kadosh significa separado, diferente. Então a gente toma por base ter a pureza, a essência, como algo que nunca vai se misturar. É verdade, nós temos que ter a essência do Senhor em nós. Mas nós precisamos entender que ela se move. Ela se move, sim, você não pode nunca perder a essência, mas você precisa se mover também. Lá em Êxodo, tem os ingredientes para fabricar o incenso, que era a adoração entregue ao Senhor na época do tabernáculo. A adoração não era sacrifícios de louvor, como nós cantamos, adoramos em espírito e em verdade. A adoração, ela era física mesmo. Acendia incenso, matava animais.
E os ingredientes para fazer esse incenso, alguns deles eram conseguidos no fundo do mar. Eles precisavam mergulhar sem aparelhos, porque hoje nós temos aí aparelhos e todo tipo. E lembrando que eles viviam no deserto, vocês lembram? Então, tanto tempo que eles andavam para mergulhar, para conseguir pegar alguns dos ingredientes que Deus estipulou que Ele queria que fosse feito o incenso de adoração a Ele. Não tem como, o incenso só queima com fogo. Não tem como acender e produzir o cheiro do incenso lá no fundo do mar. Não tem como. Então eu precisava pegar aquele ingrediente e me mover com ele, andar com ele, levar para um outro lugar, para um outro recipiente e agregar algo a ele e colocar fogo nele para que ele liberasse o aroma. E nós temos que ter esse entendimento, que quando nós falamos o culto foi bênção, a gente diz o culto foi um mover, porque Deus quer a nossa essência, mas a essência ela precisa se mover. Se nós estamos aqui na igreja, veio mover do céu, fogo puro, e o incenso é extraído e o aroma chega agradável aos olhos do Senhor, às narinas do Senhor, porque a sua adoração, a sua música que você canta, que você fala, não é ouvido por Deus, é cheirado. Então por isso que o incenso na Bíblia representa uma forma de adoração a Deus. E aí a gente não quer sair desse ambiente. Por quê? Porque muitas vezes longe desse ambiente aqui de glória, de poder, da presença de Deus, a nossa essência muda. A gente não consegue colocar a nossa essência para fora. A gente fala diferente lá no nosso trabalho. Por quê? Porque a popularidade que tem colocado uma faca no pescoço da pureza. A gente deixa de ser puro para conseguir ali os likes, a aprovação, os sorrisos das pessoas. Então a gente quer estar aqui o tempo inteiro porque a gente acha que aqui a nossa essência sai. A gente acha que aqui a nossa essência, quando a essência do Senhor habita dentro de nós. O tabernáculo hoje somos nós. Você libera incenso por onde você andar. A Bíblia diz lá em Mateus 17, Jesus e os discípulos subiram para o monte. Lá em cima apareceu Moisés e Elias. Pedro, na hora que viu isso, aquele poder de Deus, ele já, vamos construir uma tenda, vamos construir vamos ficar todo mundo aqui. Por quê? Porque aquele ambiente era tão agradável, aquele lugar, o aroma, a adoração era tão agradável, que ele não queria sair dali. Mas é interessante que na hora, Deus diz assim, ó, esse aqui é o meu filho amado. É como se ele dissesse, espera aí, você não vai colocar na mesma tenda, no mesmo balaio. Eles são homens de Deus, Moisés, Elias, mas eles vieram para anteceder o próprio Deus. Esse aqui é o meu filho, em quem eu comprazo. E aí Jesus diz para Pedro, não, vocês vão descer. Vamos descer. Por quê? Porque é no nosso comum, no nosso dia a dia, que a gente precisa liberar o aroma agradável aos olhos, às narinas do Senhor. É no nosso comum. E a gente acha que fazer a obra do Senhor, alimentar os sem-tetos, a gente pensa que ir para as ruas e tal, aí eu estou animada, aí eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas às vezes a gente não consegue sentar e ter uma conversa de 20 minutos com o nosso filho. A gente não consegue ouvir o dia a dia da nossa família. É muito menos empolgante o meu comum. Eu quero só o extraordinário, eu batalho só pelo extraordinário. E a gente não tem prazer no ordinário. E é ali que você libera a sua essência, que ela vai perpetuar. É no nosso ordinário. É muito bom a gente receber um milagre, não é? Uma bênção a gente receber um milagre. Mas melhor ainda é quando você não precisa de um milagre. Imagina, estou orando aqui para Deus me curar de uma doença incurável e Ele cura, oh glória a Deus. Mas muito melhor seria se eu não tivesse essa doença. Estou orando para Deus restaurar o meu marido, trazer ele de volta transformado e reaver esse casamento.
E Deus fez o milagre, mas muito melhor se não precisasse, o casamento estivesse abençoado. Mas nós temos que nos dedicar no nosso ordinário. Tem uma passagem que fala lá em Marcos 5 e Lucas 8 repete ela, quando Jesus expulsa e liberta o gadareno dos demônios. Lembra dessa passagem? E assim que Jesus termina de libertar ele, eu quero te seguir. Aquele ambiente de glória ali, de libertação, aquela carga pesada dos demônios, o que os demônios faziam com o corpo dele, ele queria estar perto de Jesus o tempo inteiro. E imagina, imagina um pregador com uma cruzada, ele acabou de expulsar uma pessoa que todo mundo conhecia que era terrível na sociedade. E aí agora nós vamos ter o testemunho do gadareno, vem cá gadareno, e ele vem cá e dá uma palavra, todo mundo ia converter. Mas ao contrário disso, Jesus fala para ele, não, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua família, você vai voltar para o seu ordinário, você vai voltar para o seu comum. É lá que a sua essência vai florescer, é lá que o seu aroma vai subir. Amém? Faz sentido isso para vocês? Esses ingredientes do incenso, para mim fala muito que o reino de Deus, ele está sempre em movimento, ele sempre se move. Ezequiel fala que o trono tinha rodas, a nuvem se movia e as pessoas iam atrás. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A arca da aliança, que representa a presença de Deus, ela tinha hastes para você colocar o cabo lá e você carregar para ela se mover. Sempre tem movimento na presença de Deus, sempre vai ter movimento. Então, quando nós... mas mudou. Cantar essas canções aí, porque a gente que é do louvor, a gente escuta muitas vezes as pessoas falando isso. Eu não acho que tem que ser só, a gente não pode remover os marcos antigos. Mas eu falo para vocês, por muitos anos, eu fui crente e eu já quis me desviar da igreja, porque eu era obrigada a fazer educação física de saia. Eu tinha que fazer educação física de saia. E aí aquilo, eu falava, quando eu crescer eu vou desviar. Para eu fazer educação física de calça, para eu fazer educação física de short. Quando eu cheguei aqui no Bueno, era lá embaixo, eu fiquei assim, não vou congregar aqui não, tem dança. Nossa, pelo amor de Deus. E Assembleia de Deus com dança. Olha a religiosidade. E eu falo que eu virei crente depois que eu vim para cá. Porque eu não sabia nada de Bíblia. Sabe o que é nada? Eu não sabia nada de Bíblia. Cantava, ministrava, irmãos, eu caía, mas sem entendimento nenhum. Tinha entendimento nenhum do que eu estava fazendo ali. Mas eu não removo os marcos antigos que me seguraram. Se eu não tivesse esses marcos ali me segurando para que eu não atravessasse, para que eu não caísse, porque o que define isso é a sua maturidade. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais maduro você é na fé. Tem pessoas que têm 1 ano de crente, é muito mais maduro do que a gente que tem 30 anos. Quando uma criança é muito novinha, você coloca cordinha na escada, portinha na escada, redinha na janela, os portos, para a criança não cair, porque a imaturidade você não vê, você não sabe que aquilo vai te fazer mal. Então, quanto mais maduro você entende que as leis do Senhor é para a sua proteção. Então nós não podemos de maneira nenhuma esquecer dos ensinamentos. Nós não podemos também fazer pouco caso das pessoas que têm de doutrinas, que ainda seguem fielmente as doutrinas. Eu tenho um profundo respeito, porque são pessoas que verdadeiramente prezam por aquilo. Mas o Senhor tem algo novo para entregar para nós. O reino dele se move, é diferente. E lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 37, eu queria que o Bruninho colocasse aqui para mim, rapidinho. Diz assim o versículo: ninguém coloca vinho novo em odre velho,
Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. Aí tem um ponto, aí está escrito assim: e ninguém quer vinho novo depois de ver o vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. E eu li esse versículo, eu não entendia nada, mas então para que está... A intenção que eu tenho é que você tem que estar ali novo para poder receber de Deus, mas é tipo, o bom é o velho. Então para que está falando do novo, vinho novo, se o bom é o velho? E aí, estudando, né, para ministrar o curso para o louvor, eu aprendi isso. Coloca aqui para mim, Bruno, as fotos que eu te mandei. Odre é uma bolsa feita de couro, de pele de animal. E aí aqui nós temos uma odre nova, tá vendo? Novinha em folha, costurada com pele de animal. E ali nós temos uma odre velha. Essa odre velha muitas vezes fica até dura, ressecada, porque ela se expande muito. Quando você coloca o vinho novo numa odre nova, ela fermenta e ela expande, ela cresce junto com o vinho. E aí os dois crescem, e tem um tempo ali de maturação, de fermentação, que acontece junto, os dois juntos. Agora, se eu coloco algo novo no odre velho, ele já está expandido o suficiente. Ele não vai dar conta de receber mais, ele vai estourar. Porque a fermentação do vinho, o vinho vai produzir gases e vai estourar a odre velha. É por isso que Deus fala isso. Só que, quando você coloca o vinho novo no odre novo, eles vão juntos esperar aquele tempo. Para essa geração que quer tudo na hora, sabe? É a novidade de Deus. E eu vou ser a primeira a fazer a tradução dessa música. Eu vou ser a primeira a gravar. Eu vou ser a primeira. A gente não quer esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Ou então, eu já acho que eu já me expandi o suficiente. Eu já tenho maturidade. Não, eu sou o rei da cocada, eu já sei tudo. A pessoa está falando, está explicando algo da Bíblia, a outra está lá, mas essa visão aí, tá? Você já acha que você tem tudo. Para que Deus vai derramar algo novo sobre a sua vida? Você não vai suportar. É aquilo que a minha geração, muitas vezes a gente não entende os jovens, os mais novos. Porque a gente fala, gente, mas para que audácia que é essa? Mas para que essa bateção de cabelo? A gente fica naquele, não tem necessidade. Porque a gente já está ali daquele jeito. Como que eu vou receber o novo de Deus? Agora, quando eu estou disposta, não, eu não expandi tudo. Ainda tem muito aqui, Senhor, para o Senhor me entregar. Pode entregar vinho novo, que eu tenho disposição para receber, para ter espaço. Eu tenho do Senhor. Você pode erguer as suas mãos aí no seu lugar, diga isso. Pode derramar vinho novo sobre a minha vida, Jesus, não vou arrebentar não. Vou ter o tempo de maturação, de fermentação suficiente. A gente vai junto. Então acaba que o vinho, sabe quando a gente fala curtir? Você curtiu lá o meu post? Curte lá para mim? Curtir não é aquilo não, gente, você clicar lá e virar um coraçãozinho. Curtir, quem mexe aí com comida, sabe? Você deixa um tempo ali para curtir, sabe? O couro vai curtir, tem ali, é um tempo que tem para acontecer aquilo. Não é, sei lá, gostei, curti, não é isso. Então nós temos que ter esse tempo. Então quando eu recebo algo de Deus, aquilo faz sentido para mim. Aquela revelação transformou a minha vida. Então agora, depois que ela mudou a minha vida, o verbo se fez carne em mim, eu recebi aquela palavra, ela mudou algo dentro de mim, agora eu vou derramar o vinho sobre outras pessoas. O vinho ficou melhor. Por isso que quando eu vejo alguém, recebe algo novo e a pessoa me fala, a gente recebe uma revelação nova, aí você fica, mas aquilo que eu recebi é muito, mas não é que é melhor, é porque já fez sentido para você, já está nas suas entranhas, você já está praticando aquilo. O vinho você já expandiu, já está ali dentro de você, você cresceu com ele. Por isso que o versículo diz que o vinho velho é melhor. E aí eu entrego aquele vinho velho, e aí eu recebo mais vinho novo, porque ainda tem espaço aqui, Senhor, para receber, e aí eu posso entregar mais para Deus. Nós temos que, isso é muito falado, principalmente na área do louvor, não é? Quando de pureza, de essência, na adoração, que nós precisamos
entregar para o Senhor, que nós temos que ter vinho novo, que nós temos que... Mas isso me faz lembrar Abraão, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, são os nossos pais da fé. Nós somos todos descendentes. E Jacó, Israel, que gerou 12 filhos, que são as tribos, que é o povo de Deus, não é? Jacó, ele tinha os filhos do pai, né? E tinha um filho do pai que tinha algo diferente. Tinha um dos filhos do pai que era o mais novo, o novo do pai. Ele tinha algo diferente. Ele era sonhador. Ele queria estar sempre falando e sempre conversando, e ele ganhou algo diferente do pai. Era algo diferente que ele ganhou de Deus, de Jacó. Era uma túnica colorida. E roupas coloridas era algo muito, muito caro naquela época. Então o novo de Deus, o mais novo de Deus, ganhou algo muito diferente do pai, que os irmãos dele não aceitou. Ora, mas por que ele está ganhando isso aí? Por que ele é diferente? Por que toda hora ele vem falar algo para a gente aqui, diferente do que a gente faz? Por que ele não vem trabalhar do jeito que a gente está trabalhando aqui? Porque quando ele nasceu, a gente já estava aqui há muito mais tempo trabalhando, e quem está sustentando isso aqui somos nós. Quem é ele? Como que ele quer vir aqui para... E aí eles têm uma grande ideia, né? Ele é muito sonhador, muito inovador. Não, mas esse vinho aí não dá para derramar não. Não, vamos fazer o que com ele? Vamos matar ele. Vamos matar o novo de Deus? Ele está muito diferente. Isso aí não está certo. Ele não está fazendo o que a gente... Ele só quer ficar lá no colo do pai, só quer ficar lá em roda do pai, fica lá puxando o saco. Não, nós não vamos aceitar. Vamos matar o novo do pai. E aí eles levam ele para matar ele. E aí um deles fala assim: não, para que nós vamos matar? Não vamos matar não. E você pensa: nossa, que bonzinho. Ele fala: vamos o quê? Vender. Quem que teve a ideia de vender o diferente do pai, o novo do pai? Judá. Judá significa o quê? Louvor. Judá quis vender o novo do pai. Ele quis lucrar com o novo do pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter no nosso coração, e eu falo principalmente, eu falo isso muito para os meninos aqui do louvor, todo ensaio nosso, a gente tem um momento de palavra aqui, de oração, e a gente dá os temas para todo mundo estudar, e eu falo sempre isso para eles. Se a gente quiser, irmãos, a gente põe a igreja de cabeça para baixo. A gente sabe o que cantar. A gente sabe como mexer com a alma. A gente sabe as palavras que a gente pode dizer para fazer a igreja... A gente sabe. Mas a gente não está mais nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja, que eu cheguei aqui há tantos anos atrás, e a cabeça daquele homem, daquela mulher, já tinha o novo de Deus. E eu creio que eles sofreram e devem sofrer ainda muita perseguição por isso, porque Deus entregou algo novo para eles, e Deus entregou algo novo para essa igreja. Em nome de Jesus, que você entenda que você tem que se expandir, porque Deus ainda tem muito mais para te entregar. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Deus ainda tem muito mais para te entregar. Nós fizemos aqui na igreja um podcast sobre louvor, sobre adoração, e eu conversei com a Edna, que é a líder do Ministério de Dança. Pensa numa menina que é Bíblia ambulante, é uma menina que sabe tudo. Por que eu danço? Por isso. O que dança significa na Bíblia? Isso. E ela me falando que ela chegou na igreja há 20 anos atrás, e ela já começou a dançar. E aí eu falei: não, mentira. Se eu cheguei aqui há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu já fiquei, e olha que eu não tinha cabeça assim, eu já ficava, imagina você. Ela falou: Débora, ela falou algo para mim que me marcou profundamente. Débora, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Nunca.
Eu não sei o que aqueles dois ali sofriam. Eu não sei o que eles tiveram que segurar para liberar e redimir as hastes que pertencem ao Senhor. Ei, as hastes não é do diabo não. Nenhum ritmo é do diabo. Ele não tem poder de criar nada. Dança não é do diabo não. Todas as vezes que nós vemos liberdade na Bíblia, as pessoas dançaram. Quando tem dança, quando você vê uma menina dançando aqui em cima, nós estamos dizendo para o mundo espiritual: essa igreja é livre, essa igreja entendeu a liberdade no Senhor. Mas tem muitas pessoas que ainda estão focadas naquilo que dá certo, sabe? Não é isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Moisés, quando ele foi chamado para libertar um povo, para o povo adorar, que Faraó falou: quer sair para adorar? Então vamos aumentar o trabalho. Está trabalhando demais, irmãos, está surgindo muita coisa. E eu falo muito para os meninos: toda vez que alguém entra para o louvor, toda vez, a pessoa pode estar em casa, desempregada, entrar para o louvor, começa a aparecer coisa. Rapidinho, ou a pessoa firma o golpe ali, abre mão de algumas coisas e continua, ou rapidinho ela sai. Porque é incrível como começa a trabalho em cima de trabalho, é coisa em cima de coisa para fazer. E aí Moisés foi chamado para libertar esse povo para adorar. E aí ele chega lá com um cajado na mão, vocês lembram? E aí ele joga o cajado. E aí o cajado vira cobra. E os outros cajados viram cobra. E o cajado come as cobras dos outros. Depois ele vai com o cajado na frente do Mar Vermelho. E ele faz o que? Ele toca ali e as águas se abrem com o cajado. Depois lá na frente ele chega e ele toca na rocha. E a rocha flui água com o cajado. E aí lá na frente Deus fala. Não é para pôr o cajado, é para falar. E o que ele faz? Manda o cajado. Por quê? Porque funcionava. Dava certo com o cajado. Por que eu vou falar agora? E aí você não quer se abrir para o novo de Deus, porque sempre deu certo daquele jeito. Porque você sempre sentiu a presença de Deus daquele jeito. Porque sempre foi daquele jeito. É daquele jeito e tem que ser daquele jeito. E aí a água não saiu, mas a água saiu, mesmo deu certo, continuou dando certo, mas não era a vontade de Deus. Ele estava em desobediência, mas funcionou. Nós vemos outra passagem quando Eliseu manda Geazi. Vocês lembram da mulher sunamita? O pastor às vezes prega aqui sobre ela, que ela pega o menino morto e sai, e ela fala, eles perguntam: tá tudo bem? Ela fala: tá tudo bem, porque você tem que falar com quem vai resolver a situação. E aí ela chega em Eliseu e fala: eu não te pedi filho, ele está morto, você vai dar seu jeito. E ele fala para Geazi, que era o servo dele: toma aqui o cajado, vai lá e você toca no menino e ele vai ser curado. O cajado. E Geazi vai. Quando Geazi volta, Eliseu escuta uma das coisas que ele raramente escutava. O que ele escuta? Não funcionou não. Não deu certo. E aí ele teve que ir lá, e nós sabemos a bênção que é. Mas o que eu quero falar para vocês hoje? Que Deus tem muita coisa nova para derramar sobre nós. Deus tem coisas extraordinárias. Eu consigo contemplar o que Deus tem a fazer através dessa igreja. Essa igreja é um celeiro. Quantas pessoas vêm para cá para aprender e saem. Eu fui uma das pessoas que eu não enxergava que Deus. Nunca me vi com o microfone na mão pregando, gente. E vai pregar na casa do oleiro, os dois. E casa do oleiro é um lugar que dá 200 pessoas, 250 pessoas. E a pastora vai pregar sobre adoração. Não é que você faz? E eu: pastora, você tem 2 meses para estudar, se vira. Aí eu preguei para ela, sentada ali naquele banco. E ela: tá ótimo, mas nós vamos mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E no final nós vamos fazer assim, assim, assim. Pá. E ele despertou em mim o desejo de estudar adoração. Isso há 13 anos atrás, acho que eu nem tinha o Estevão ainda. E eu comecei a enxergar que Deus tinha algo novo para a minha vida. Mas você canta, e daí? O que adianta eu cantar e não saber a palavra dele? Deus tem novidade de vida para você, para a sua casa. E você vai maturar aquilo que o Senhor te deu junto, e você vai fluir sobre outras pessoas. Você pode fechar os seus olhos aí, dizer isso: Senhor, ainda tem muito espaço aqui. Deus tem muito espaço para receber do Senhor aqui na minha vida.
Eu quero receber do Senhor aqui na minha vida. O Senhor pode derramar, que tem espaço suficiente para receber do Senhor aqui. E nós estamos aqui prontos como atalaias do Senhor. Nós queremos receber do Senhor mais, mais, mais. Não é só porção dobrada que Deus tem para você, não. É sem limites. É sem limites. O tanto que você buscar e querer, Ele tem para derramar sobre a sua vida. Esteja aberto ao novo de Deus. Não fica ali grudado com o que dá certo. Ah, mas isso dá certo. Deus tem novas formas de você agir, de você fazer, de acontecer. Aproveita a liberdade que você tem. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Você pode dizer: eu quero algo novo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o seu ministério. Eu profetizo em nome do Senhor novidade, autoridade, em nome de Jesus, discernimento do céu. Tem vinho novo para você, tem vinho novo para sua casa, em nome de Jesus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Eu quero. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti.